Meu nome é Luísa, tenho 32 anos e sou terapeuta especializada em traumas em São Paulo. 7 anos atrás, na noite do meu aniversário de 25 anos, minha vida mudou para sempre. Meu padrasto, Ricardo, um homem que aterrorizou nossa família por mais de uma década, invadiu meu apartamento em um acesso de fúria bêbada. Enquanto ele deslocava meu ombro e eu caía no chão, minha mãe apenas ficou parada, observando. Antes de compartilhar como essa noite horrível transformou minha vida, me diga de onde você está assistindo e, por favor, se inscreva se quiser ouvir mais histórias sobre superação de adversidades. Minha infância foi relativamente tranquila até eu completar 8 anos. Foi quando meu pai biológico morreu de um câncer de pulmão agressivo, deixando minha mãe, Diana, e eu para navegarmos pela vida sem ele. Por 4 anos, fomos apenas nós duas em nossa pequena casa em um bairro tranquilo de Campinas, no interior de São Paulo. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para nos manter financeiramente, mas, apesar do cansaço, ela sempre arranjava tempo para mim. Tínhamos noites de cinema toda sexta-feira, fazíamos bolo nos fins de semana e ela nunca perdeu um único evento escolar. Aqueles anos foram desafiadores, mas nosso vínculo se fortaleceu com as dificuldades. Tudo mudou quando fiz 12 anos. Minha mãe conheceu Ricardo no banco onde ela havia começado a trabalhar recentemente como caixa. Ele era o gerente da agência, um homem aparentemente respeitável, com um emprego estável e segurança financeira. Ainda me lembro da primeira vez que ela o trouxe para casa para jantar. Ele chegou com um buquê de flores para minha mãe e um livro sobre astronomia para mim, depois de ouvir da minha mãe que eu era fascinada pelas estrelas. Ricardo era charmoso, atencioso e parecia genuinamente interessado em me conhecer. No início, eu estava hesitante, ainda sentindo falta do meu pai, mas Ricardo nunca forçou a barra. Ele foi devagar, muitas vezes me incluindo em seus passeios ao zoológico ou a um museu. Após 6 meses de namoro, Ricardo a pediu em casamento, e eles se casaram quando eu tinha 13 anos. O casamento foi pequeno, mas elegante, exatamente como minha mãe queria. Ricardo tinha dinheiro, muito mais do que estávamos acostumadas, e nos mudou para sua espaçosa casa em estilo colonial em um bairro nobre. Eu ganhei meu próprio quarto com um computador novo e uma estante cheia de livros. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. As mudanças foram sutis no começo. Ricardo insistiu em administrar todas as finanças, convencendo minha mãe a fechar sua conta bancária pessoal e unificar tudo com a dele. Ele tinha explicações lógicas para tudo. Era mais eficiente, eles economizariam em taxas, eram uma família agora. Minha mãe concordou, talvez com muita facilidade, desesperada para acreditar que havia encontrado segurança novamente. Então, Ricardo começou a ter opiniões sobre as amigas da minha mãe. Karina era muito fofoqueira. Susana era uma má influência com sua conversa de divórcio. Jéssica gastava dinheiro de forma fútil e incentivaria minha mãe a fazer o mesmo. Uma por uma, o círculo social da minha mãe encolheu, pois ela parou de procurá-las para evitar os comentários de desaprovação de Ricardo. As ligações se tornaram menos frequentes e as visitas quase inexistentes. Eu notei que minha mãe também estava mudando. A mulher que antes cantava enquanto cozinhava agora se movia silenciosamente pela cozinha. Ela consultava Ricardo antes de fazer qualquer compra, mesmo as pequenas. Seu guarda-roupa vibrante deu lugar a roupas mais conservadoras que Ricardo considerava apropriadas. Ela parou de usar o batom vermelho vivo que sempre amou. A primeira vez que vi a raiva de Ricardo, eu tinha 14 anos. Minha mãe havia comprado um vestido sem consultá-lo. Não era caro, apenas um vestido de verão simples para um piquenique da empresa, mas Ricardo explodiu. Ele não bateu nela, não daquela vez, mas atirou o prato do jantar contra a parede, estilhaçando-o e deixando o molho de macarrão escorrendo pela nossa parede bege como sangue. Ele a chamou de irresponsável, imprudente financeiramente e ingrata. Minha mãe pediu desculpas repetidamente, devolveu o vestido no dia seguinte e nunca mais fez compras sozinha. Quando comecei o ensino médio, desenvolvi estratégias para minimizar o contato com Ricardo. Entrei em todos os clubes extracurriculares possíveis, estudava na biblioteca e passava os fins de semana na casa de amigas. Quando estava em casa, ficava no meu quarto com a porta fechada, saindo apenas quando necessário. Ricardo nunca me proibiu explicitamente dessas atividades, provavelmente porque preferia que eu ficasse fora do caminho. Meu relacionamento com minha mãe se deteriorou durante esses anos.
Eu a ressentia por ter mudado, por escolher Ricardo em vez de nosso relacionamento antes tão próximo. Quando tentei conversar com ela sobre o comportamento controlador de Ricardo, ela descartou minhas preocupações. Você não entende relacionamentos de adultos, ela dizia. Ricardo cuida de nós. Temos sorte de tê-lo. Eventualmente, parei de tentar alcançá-la. Vivíamos na mesma casa, mas existíamos em mundos separados. No meu segundo ano do ensino médio, entrei no quarto e vi minha mãe cobrindo um hematoma na bochecha com maquiagem. Ela alegou que havia batido em uma porta no escuro, mas seus olhos não encontravam os meus no espelho. Foi nesse momento que tive certeza de que Ricardo havia passado do abuso emocional para o físico. Eu implorei para que ela o deixasse. Ela se recusou, insistindo que foi um erro único, que Ricardo estava estressado com o trabalho. Eu sabia que era mentira, mas aos 16 anos me sentia impotente para ajudar alguém que não queria se ajudar. Os 2 anos seguintes foram uma dança cuidadosa de evitação e planejamento. Mantive notas perfeitas, sabendo que a educação era meu bilhete de saída. Pesquisei faculdades longe de casa, me inscrevi em todas as bolsas de estudo disponíveis e trabalhei meio período em uma livraria local para economizar dinheiro. Ricardo parecia satisfeito com meu sucesso acadêmico, vendo-o como um reflexo de sua boa paternidade, e em grande parte me deixou em paz. Minha mãe se tornou cada vez mais retraída, uma sombra da mulher que um dia foi minha melhor amiga e mais feroz protetora. Quando minha carta de aceitação da Universidade de São Paulo, USP, chegou, e, junto com uma bolsa de estudos substancial, senti que finalmente podia respirar. Ricardo foi surpreendentemente solidário, provavelmente porque minhas conquistas refletiam bem nele na comunidade, e talvez porque estivesse ansioso para me ter fora de casa. Minha mãe parecia dividida entre o orgulho e o medo. Na noite antes de eu ir para a faculdade, ela veio ao meu quarto depois que Ricardo dormiu. Estou orgulhosa de você, ela sussurrou, sentando na beira da minha cama como costumava fazer quando eu era pequena. Você vai fazer coisas incríveis. Havia algo em sua voz, uma mistura de tristeza e anseio que fez meu coração doer. Vem comigo, eu disse impulsivamente. Poderíamos alugar um apartamento juntas. Você poderia encontrar um emprego em São Paulo. Ela balançou a cabeça, aquele olhar familiar de resignação se estabelecendo em suas feições. Esta é a minha vida agora, Luísa, mas não precisa ser a sua. Prometa-me que você construirá uma boa vida, não importa o quê. Na manhã seguinte, Ricardo nos levou para São Paulo em um silêncio tenso. Ele ajudou a carregar minhas caixas para o dormitório, desempenhando perfeitamente o papel de padrasto dedicado na frente da minha colega de quarto e de seus pais. Quando chegou a hora de ir embora, minha mãe me abraçou com força, sussurrando "Eu te amo" no meu ouvido. Ricardo me deu um tapinha desajeitado no ombro e um cheque para emergências. Eu nunca o descontei. Meu primeiro semestre na faculdade foi como emergir de uma caverna escura para a luz do sol. Fiz amigos que não sabiam nada sobre minha vida familiar, entrei em grupos de estudo e até participei do time de debate. Minha colega de quarto, Zoe, estudava jornalismo e me apresentou a seu grupo eclético de amigos. Pela primeira vez em anos, eu me senti normal, livre da tensão constante de viver com Ricardo. Declarei psicologia como meu curso durante o segundo ano, impulsionada pela necessidade de entender o que havia acontecido com minha família. Por que minha mãe ficou com Ricardo? Por que Ricardo precisava controlar e machucar os outros? Eu poderia ter feito algo diferente? Meus professores notaram minha intensidade, minha necessidade desesperada por respostas. A professora Sara Oliveira demonstrou um interesse particular em meu progresso acadêmico. Especialista em trauma e violência doméstica, ela se tornou minha mentora e, eventualmente, uma amiga. Durante um de seus horários de atendimento, eu finalmente me abri sobre minha situação familiar. Em vez de pena, ela ofereceu compreensão e conselhos práticos. Ela recomendou livros, me conectou com grupos de apoio para filhos adultos de lares abusivos e me incentivou a considerar a terapia. Os padrões com os quais crescemos nos moldam, ela explicou, mas eles não precisam nos definir. Entendê-los é o primeiro passo para se libertar. A comunicação com minha mãe tornou-se cada vez mais difícil durante esses anos. Nossas ligações eram breves e superficiais, sempre quando Ricardo estava no trabalho. Ela nunca compartilhava nada significativo sobre sua vida, desviando minhas perguntas com garantias vagas de que tudo estava bem.
Eu voltei para casa nos feriados durante o primeiro ano, mas a atmosfera era tão sufocante que encontrei desculpas para ficar na universidade na maioria dos recessos depois disso. Minha mãe me visitava ocasionalmente, sempre sozinha, sempre olhando por cima do ombro como se Ricardo pudesse se materializar atrás dela. Para me sustentar, eu trabalhava na biblioteca da universidade 20 horas por semana. O ambiente silencioso e organizado era acalmante, e meu supervisor era flexível com meu horário de aulas. Eu estava determinada a ser financeiramente independente, recusando-me a depender de qualquer dinheiro ligado a Ricardo. Vivia com pouco, comprava em brechós e aprendi a cozinhar refeições baratas e saudáveis na cozinha do dormitório. Durante o terceiro ano, conheci Lucas na minha aula de psicopatologia. Ele estava estudando para se tornar assistente social, apaixonado por ajudar jovens em situação de risco. Ao contrário dos poucos rapazes com quem eu havia saído casualmente antes, Lucas era paciente e perceptivo. Ele notava quando certos tópicos me deixavam desconfortável e nunca pressionava por mais do que eu estava pronta para compartilhar. Gradualmente, contei a ele sobre minha família, testando suas reações com pequenas revelações antes de confiar nele com a história completa. Sua mãe precisa de ajuda, ele disse depois de ouvir sobre a situação dela. Mas você também. Ter um dos pais em um relacionamento abusivo afeta você também, mesmo à distância. Com o incentivo de Lucas, comecei a ver uma terapeuta através do Centro de Aconselhamento da Universidade. A doutora Melissa me ajudou a trabalhar meus sentimentos complicados de amor, raiva e culpa em relação à minha mãe e meu medo e ressentimento por Ricardo. Lentamente, comecei a entender que não poderia salvar minha mãe se ela não estivesse pronta para partir. Mas eu poderia construir minha própria vida saudável. Eu me formei com destaque acadêmico, com a professora Oliveira escrevendo cartas de recomendação brilhantes para programas de pós-graduação. Minha mãe compareceu à minha cerimônia de formatura, sentada sozinha na plateia, enquanto Ricardo alegou uma emergência de trabalho. Ela parecia mais velha do que seus 47 anos. Seu cabelo castanho, antes vibrante, agora estava cheio de fios grisalhos, sua postura ligeiramente curvada, como se estivesse perpetuamente se preparando para um impacto. Fomos jantar depois, só nós duas, em um pequeno restaurante italiano perto do campus. Eu sempre soube que você faria algo especial, ela disse, sorrindo genuinamente. Pela primeira vez em anos, seu pai teria ficado tão orgulhoso. Peguei a mão dela sobre a mesa. Vou ficar em São Paulo. Encontrei um apartamento e um emprego em um centro de saúde mental comunitário. Você pode visitar a qualquer hora, ficar o tempo que quiser. Ela apertou minha mão, depois a retirou para mexer no guardanapo. Vou tentar. As coisas estão corridas com o trabalho do Ricardo e a casa. Sua voz sumiu, e eu sabia que ela tinha medo de fazer promessas que não poderia cumprir. Nos despedimos com abraços apertados e planos vagos para ela me visitar naquele verão. Enquanto via seu táxi se afastar, me perguntei se algum dia teria minha mãe de verdade de volta. Após a formatura, me instalei em meu apartamento de um quarto em um sobrado antigo reformado em Pinheiros, a uma curta viagem de metrô do centro de São Paulo. O aluguel apertava meu orçamento, mas ter meu próprio espaço seguro valia cada centavo. Meu emprego no Centro de Saúde Mental Comunitário Riverside era de nível inicial, auxiliando terapeutas licenciados com sua papelada e, ocasionalmente, participando de sessões de terapia em grupo. O salário era modesto, mas a experiência era inestimável, especialmente quando combinada com os cursos de pós-graduação em psicologia clínica que eu estava fazendo à noite. 6 meses em minha nova vida, recebi uma mensagem inesperada de Lucas. Havíamos terminado amigavelmente antes da formatura, ambos focados em nossas carreiras e incertos sobre manter um relacionamento à distância, já que ele havia aceitado um cargo em Curitiba. Sua mensagem era simples. Ele estava se mudando de volta para São Paulo para uma nova oportunidade de emprego e se perguntou se eu gostaria de tomar um café para colocar o papo em dia. Nosso café de reencontro se transformou em jantar, que evoluiu para encontros regulares. Lucas havia amadurecido durante nosso tempo separados, mais confiante em suas habilidades e mais claro sobre seus objetivos. Ele agora trabalhava para uma ONG que fornecia serviços de aconselhamento para famílias de baixa renda, particularmente aquelas afetadas pelo vício. Voltamos ao nosso relacionamento com uma facilidade surpreendente, ambos mais autoconscientes e melhores em nos comunicar do que havíamos sido na faculdade.
Uma noite, durante uma chamada de vídeo com minha mãe, notei um hematoma amarelado desaparecendo ao redor de seu olho direito. Quando perguntei sobre isso, ela ajustou nervosamente a webcam e alegou que havia tropeçado na escada enquanto carregava a roupa suja. A explicação poderia ter sido plausível se não fosse pela maneira como seus olhos disparavam, provavelmente verificando se Ricardo estava por perto. Mãe, eu disse gentilmente, você sabe que pode me contar qualquer coisa, certo? Se algo estiver acontecendo, eu posso ajudar. Está tudo bem, querida. Ela insistiu, com um sorriso que não alcançava os olhos. Como está seu novo projeto no trabalho? A mudança abrupta de assunto era típica, mas decidi não insistir. Em vez disso, comecei a ligar com mais frequência, em horários diferentes do dia, na esperança de pegá-la quando se sentisse mais segura para conversar. Também fiz amizade com Catarina, uma colega especializada em casos de violência doméstica. Sem quebrar a confidencialidade sobre minha mãe, fiz perguntas gerais sobre como o abuso escala e quais recursos estavam disponíveis para as vítimas. O momento mais perigoso é quando elas tentam sair, explicou Catarina durante um almoço. É quando o controle é ameaçado e os agressores muitas vezes escalam a violência para não perderem sua vítima. Qualquer plano de fuga precisa priorizar a segurança acima de tudo. Comecei a pesquisar abrigos para vítimas de violência doméstica na região dos meus pais, salvando números de telefone e endereços em um documento protegido por senha no meu computador. Investiguei opções legais, medidas protetivas e grupos de apoio, tudo isso sabendo que nada disso adiantaria a menos que minha mãe estivesse disposta a dar aquele primeiro passo aterrorizante. 3 meses antes do meu aniversário de 25 anos, minha mãe ligou enquanto eu jantava com Lucas no meu apartamento. Sua voz estava trêmula, quase inaudível. Ele encontrou o panfleto, ela sussurrou. Que panfleto? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Do Centro de Mulheres, aquele que você me enviou. Ele mexeu na minha bolsa. Ela estava chorando agora, tentando manter a voz baixa. Ele diz que sou ingrata, que estou planejando deixá-lo depois de tudo que ele fez por mim. Ele quebrou meu celular. Estou usando o telefone fixo do vizinho enquanto ele está fora. Meu coração disparou. Mãe, me escute, faça uma pequena mala. Apenas o essencial. Vou chamar um Uber para você até a rodoviária. Você pode vir ficar comigo. Nós resolveremos tudo quando você estiver segura. Eu não posso simplesmente ir embora. Ela protestou fracamente. A casa, meu emprego, o que as pessoas pensariam? Nada disso importa se você não estiver segura, insisti. Por favor, mãe, tenho medo do que ele possa fazer. Houve uma longa pausa. Talvez você esteja certa, ela finalmente disse. Deixe-me pensar, eu te ligo de volta amanhã quando ele estiver no trabalho. Lucas, que estava ouvindo meu lado da conversa, parecia preocupado. Você acha que ela está em perigo imediato? Deveríamos chamar a polícia local para uma verificação de bem-estar? Eu não sei, admiti. Ricardo é cuidadoso. Ele nunca fez nada que o levasse a ser preso. Se chamarmos a polícia e nada acontecer, isso pode piorar as coisas para ela. Ficamos acordados até tarde discutindo opções, com Lucas me ajudando a refinar um plano de segurança para minha mãe. Mal dormi, esperando a ligação dela no dia seguinte. Quando finalmente veio, meu coração afundou com suas primeiras palavras. Está tudo bem agora, disse ela, com a voz anormalmente alegre. Ricardo e eu tivemos uma boa conversa. Ele explicou que só estava preocupado comigo, sendo influenciado por pessoas negativas. Vamos começar a terapia de casal. Eu podia ouvir a mentira em cada sílaba, podia imaginar Ricardo ao lado dela, monitorando cada palavra. Mãe, você tem certeza? Você sabe que pode me dizer se... Absoluta certeza, ela interrompeu. Ah, o Ricardo quer dizer oi. Antes que eu pudesse protestar, a voz dele soou pelo alto-falante, suave e controlada como sempre. Luísa, que bom saber que você tem mantido contato com sua mãe. Espero que não esteja enchendo a cabeça dela de bobagens sobre nosso relacionamento. Eu só quero que ela esteja segura e feliz, respondi cuidadosamente. Ela é ambas as coisas comigo, disse ele, uma ameaça sutil por baixo do tom agradável. Talvez você devesse focar na sua própria vida em vez de tentar interferir na nossa. A família é sagrada, Luísa. Lembre-se disso. A ligação terminou abruptamente. Frenética de preocupação, entrei em contato com a delegacia local e expliquei a situação. O policial foi simpático, mas explicou que sem evidências de um crime ou testemunho direto da minha mãe, havia pouco que pudessem fazer.
Se ela ligar e disser que está em perigo, responderemos imediatamente, ele me assegurou. Mas não podemos forçar ajuda a alguém que não está pedindo. Frustrada e com medo, tentei ligar para minha mãe repetidamente nas semanas seguintes, mas sempre caía na caixa postal. As poucas mensagens de texto que recebi foram claramente compostas sob a supervisão de Ricardo. Atualizações genéricas sobre projetos de jardinagem e eventos da comunidade. À medida que meu aniversário se aproximava, o nó de ansiedade no meu estômago ficava mais apertado. Algo parecia errado, profundamente errado, mas eu estava impotente para consertar isso a 100 quilômetros de distância. Meu aniversário de 25 anos caiu em uma sexta-feira no final de outubro. O ar estava frio e as folhas secas quebravam sob os pés enquanto eu voltava do metrô para casa depois do trabalho. Em circunstâncias normais, eu poderia ter planejado uma celebração com amigos ou um jantar romântico com Lucas. Em vez disso, concordei em deixá-lo me levar para sair na noite seguinte, pois ele tinha uma emergência inadiável com um cliente naquela sexta à noite. Eu te compenso amanhã, ele prometeu, me beijando de despedida naquela manhã. Teremos a melhor celebração de aniversário atrasada de todas. Meus colegas me surpreenderam com cupcakes e um pequeno vale-presente no almoço. E durante todo o dia, mensagens de feliz aniversário chegaram por texto e redes sociais. Tentei ligar para minha mãe várias vezes, mas, como esperado, não houve resposta. Deixei uma mensagem de voz alegre, sem mencionar a tensão da nossa última conversa, simplesmente dizendo que a amava e esperava ter notícias dela em breve. Meu apartamento me acolheu com um conforto familiar naquela noite. Localizado no terceiro andar de um sobrado bem conservado, tinha tetos altos, piso de madeira e janelas grandes que deixavam entrar muita luz natural. A segurança era decente, com uma entrada principal que exigia um chaveiro eletrônico e fechaduras sólidas nas portas dos apartamentos individuais. Eu havia tornado o espaço meu, com móveis de segunda mão, plantas e artigos de psicologia emoldurados que achava particularmente inspiradores. Era pequeno, mas parecia seguro, um santuário do caos da minha infância. Me dei de presente comida do meu restaurante tailandês favorito, abri uma garrafa de vinho e me acomodei no sofá com um romance que queria ler. Por volta das 21h, Lucas ligou para me desejar feliz aniversário novamente e prometeu que a celebração de amanhã valeria a espera. Às 23h, eu já havia trocado de roupa para o pijama e estava quase dormindo, o romance abandonado na minha mesa de cabeceira. As batidas na minha porta me acordaram de sobressalto. Desorientada, tateei meu celular para verificar a hora, 00:17. As batidas continuaram, cada vez mais insistentes, intercaladas agora com uma voz que reconheci com uma clareza horrível. "Abra esta porta, Luísa!" A voz de Ricardo, arrastada, mas inconfundível. "Eu sei que você está aí." Com o coração acelerado, fui pé ante pé até a porta e olhei pelo olho mágico. Ricardo estava no corredor, o rosto vermelho de raiva ou álcool, ou ambos. Atrás dele, parcialmente obscurecida, estava minha mãe, sua expressão uma máscara de terror. Ricardo bateu de novo, a porta tremendo no batente. "O que você está fazendo aqui?" Gritei através da porta, tentando manter a voz firme, enquanto digitava freneticamente uma mensagem para o Lucas com uma mão. "Já passa da meia-noite. Viemos te desejar feliz aniversário", respondeu Ricardo com uma tentativa grotesca de jovialidade. "Abra, Luísa, não seja rude com seus pais." "Por favor, vá embora", eu disse mais alto. "Vou chamar a polícia se você não for." Foi quando algo em Ricardo estourou. "Sua ingratinha de..." Ele rugiu, lançando seu corpo contra essa porta com tanta força que a madeira se estilhaçou ao redor da fechadura. Mais 2 chutes poderosos e a porta cedeu completamente, com Ricardo tropeçando para dentro do meu apartamento com uma fúria assassina nos olhos. Eu recuei, o celular apertado na minha mão. "Estou ligando para o 190. Avisei, os dedos já discando. Ricardo avançou com uma velocidade surpreendente para um homem do seu tamanho. Ele derrubou o telefone da minha mão, fazendo-o deslizar pelo chão. Antes que eu pudesse reagir, seus dedos se emaranharam no meu cabelo, me puxando para frente com tanta violência que uma dor explodiu no meu couro cabeludo. Sua outra mão formou um punho que atingiu minha bochecha, fazendo estrelas dançarem na minha visão. "Ricardo, pare!"
a voz da minha mãe, fraca e aterrorizada, vinda da porta. Por favor, você está machucando ela. Ele a ignorou, arrastando-me pelos cabelos pela sala de estar e me jogando contra a parede. Minha cabeça bateu no gesso, me deixando momentaneamente atordoada. Tentei revidar, arranhando seu rosto, chutando suas canelas, mas Ricardo pesava pelo menos 40 quilos a mais que eu. Mãe, me ajuda! Gritei, fazendo contato visual com ela por cima do ombro de Ricardo. Ela estava paralisada na porta, as mãos cobrindo a boca, os olhos arregalados de horror, mas o corpo imóvel. Por favor, mãe. Ricardo me girou, agarrou meu braço direito e o torceu para trás das minhas costas, empurrando para cima com uma força selvagem. Houve um estalo nauseante quando meu ombro deslocou, uma dor tão intensa que minha visão se afunilou em pontinhos de luz em um mar de escuridão. Eu gritei, um som primitivo e agonizado. É isso que acontece quando você tenta destruir uma família. Ricardo sibilou no meu ouvido, seu hálito quente e com cheiro de uísque. É isso que você merece. Ele me bateu contra uma parede novamente, meu ombro já ferido recebendo o impacto. A dor era cegante, nauseante. Senti algo estalar na minha caixa torácica quando ele me socou de novo, desta vez na lateral. Outro golpe atingiu minha têmpora, me fazendo cair no chão. Com os olhos inchados, vi meu celular a centímetros da minha mão esquerda estendida. Com o resto da minha força, me lancei para pegá-lo, meus dedos encontrando o botão de emergência SOS que eu havia programado. 3 toques rápidos enviaram minha localização para os serviços de emergência. O pé de Ricardo atingiu minhas costelas novamente, e eu me encolhi em uma bola protetora, sentindo o gosto de sangue, a consciência se esvaindo. A última coisa que me lembro, antes da escuridão me tomar, foi o rosto da minha mãe. Lágrimas escorrendo por suas bochechas, sua boca formando palavras que eu não conseguia mais ouvir. À distância, sirenes soavam, cada vez mais altas, depois desaparecendo enquanto eu mergulhava na inconsciência. O baipe constante de um monitor cardíaco me tirou da escuridão. Minhas pálpebras pareciam impossivelmente pesadas, mas consegui abri-las para uma visão embaçada do teto branco e luzes fluorescentes. A dor irradiava de aparentemente todos os lugares, particularmente do meu ombro direito e da caixa torácica. Uma pressão quente na minha mão esquerda chamou minha atenção e virei a cabeça ligeiramente para ver Lucas sentado ao lado da cama do hospital, seus dedos entrelaçados com os meus. Sua cabeça estava baixa, no que parecia ser uma prece ou exaustão. Lucas, tentei dizer, mas saiu como um sussurro rouco. Sua cabeça se levantou de repente, o alívio tomando conta de suas feições cansadas. Luísa, ele sussurrou, inclinando-se para mais perto. Graças a Deus, vou chamar a enfermeira. Ele apertou um botão e, momentos depois, uma enfermeira entrou apressada, seguida por um médico de jaleco branco. Eles verificaram meus sinais vitais, fizeram perguntas para avaliar meu estado mental e explicaram meus ferimentos. Você tem um deslocamento no ombro direito, que nós reduzimos enquanto você estava inconsciente, explicou o médico. 2 costelas fraturadas do lado direito, contusões faciais e uma concussão leve. Você teve sorte que a polícia chegou quando chegou. Você se lembra do que aconteceu? As memórias voltaram com uma clareza horrível. Ricardo arrombando minha porta, o primeiro soco, minha mãe observando, o estalo nauseante do meu ombro. Assenti lentamente, fazendo uma careta com a dor que o movimento causou. Ricardo, consegui dizer. Meu padrasto, ele me atacou. Minha mãe estava lá também. Eles estão... Seu padrasto está sob custódia, disse Lucas, a voz tensa de raiva contida. A polícia o prendeu no local. Sua mãe está na sala de espera. Ela esteve aqui a noite toda, mas estava com medo de entrar. Uma policial chegou pouco depois, uma mulher com olhos gentis e um bloco de notas. Ela se apresentou como policial Ribeiro e explicou que precisava da minha declaração, enquanto os eventos ainda estavam frescos na minha mente. Com Lucas, segurando minha mão para apoio, relatei tudo, desde as batidas da meia-noite na minha porta até a perda de consciência quando as sirenes se aproximaram. Temos seu padrasto sob custódia por acusações de invasão de domicílio e lesão corporal grave, confirmou a policial Ribeiro. Sua chamada de emergência gravou partes do ataque e a evidência de entrada forçada é clara. Seus ferimentos e o relatório médico apoiarão o caso. A questão agora é se você quer prestar queixa. Sim, eu disse sem hesitar.
Quero que ele seja processado com o máximo rigor da lei. A policial Ribeiro assentiu. Ótimo. Muitas vezes, em casos domésticos, as vítimas têm medo de prosseguir. Haverá uma papelada para assinar quando você se sentir melhor. Também precisaremos falar sobre uma medida protetiva. Depois que ela saiu, Lucas preencheu as lacunas da minha memória. Ele havia recebido minha mensagem de texto parcial e ligou para a polícia, ele mesmo, quando não atendi suas ligações frenéticas. Ele chegou ao meu apartamento logo após a ambulância, encontrando a porta arrombada e sangue na parede da sala. A polícia tinha Ricardo algemado em uma viatura e estava tentando acalmar minha mãe histérica. Ela está um caos, disse Lucas, gentilmente, alternando entre chorar e se fechar completamente. Ela deu uma declaração à polícia que confirma tudo o que você disse. Acho que ela está em choque. Eu ainda estava processando essa informação quando uma batida suave soou na porta. Minha mãe estava lá, parecendo menor do que eu me lembrava, o rosto pálido e abatido, olheiras escuras sob os olhos inchados. Posso entrar? Ela perguntou hesitantemente. Lucas me olhou interrogativamente e eu assenti. Ele apertou minha mão, depois se levantou. Vou pegar um café e dar a vocês um pouco de privacidade. Enquanto a porta se fechava atrás dele, minha mãe se aproximou da cama lentamente, como se tivesse medo que eu a mandasse embora. Quando ela viu meu rosto de perto, os hematomas agora ficando roxos, ela cobriu a boca com a mão, novas lágrimas escorrendo por suas bochechas. Me desculpe, ela sussurrou, a voz embargada. Luísa, eu sinto muito, muito mesmo. Parte de mim queria virar o rosto, rejeitar seu pedido de desculpas como sendo pouco e tarde demais. Mas a parte maior viu o que eu havia perdido durante nossas chamadas de vídeo. O olhar assombrado em seus olhos, o leve tremor em suas mãos, a maneira como ela se encolhia com movimentos bruscos. Sinais clássicos de trauma que eu fui treinada para reconhecer nos outros, mas que de alguma forma não notei em minha própria mãe. Sente-se, mãe, eu disse, gesticulando para a cadeira que Lucas havia desocupado. Ela se sentou na beirada, as mãos torcendo nervosamente no colo. Eu nunca pensei que ele machucaria você, disse ela. Ele ameaçou tantas vezes, mas eu pensei que era só da boca para fora. Pensei que se eu ficasse com ele, se fizesse tudo o que ele queria, ele deixaria você em paz. Há quanto tempo ele te machuca? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Desde cerca de 1 ano depois que nos casamos, ela admitiu. Começou com empurrões, apertões fortes demais, depois tapas pelos quais ele pedia desculpas imediatamente, prometia nunca mais fazer. Quando a coisa ficou realmente ruim, eu estava presa. Ele controlava todo o nosso dinheiro, me isolou dos amigos, me convenceu de que eu não valia nada e tinha sorte de tê-lo. Ela respirou fundo, tremendo. Ele ameaçou te matar se eu o deixasse. Disse que te encontraria não importa para onde você fosse. Eu acreditei nele, Luísa. Eu fiquei para te proteger, mas no final, falhei de qualquer maneira. A lógica distorcida das vítimas de abuso, algo que eu havia estudado, mas nunca entendido completamente até aquele momento. Minha mãe havia suportado anos de tormento, acreditando que era a única maneira de me manter segura, enquanto eu a ressentia por não ir embora. O que o fez vir atrás de mim agora? Perguntei. Seu cartão de aniversário, ela respondeu. Você enviou um cartão com uma nota dizendo que minha porta estava sempre aberta para mim. Ricardo o encontrou e entrou em fúria. Ele estava bebendo a noite toda, ficando cada vez mais irritado. Ele ficava dizendo que você estava tentando me roubar dele, destruir nosso casamento. Ele me forçou a entrar no carro, disse que ia te dar uma lição. Ela desabou completamente, soluçando em suas mãos. Eu deveria tê-lo impedido, deveria ter feito alguma coisa. Quando ele começou a te bater, eu congelei. Nunca me odiei tanto quanto naquele momento. Uma enfermeira entrou para verificar meus níveis de dor e administrar a medicação. Quando ela saiu, minha mãe havia se recomposto um pouco, embora seus olhos permanecessem vermelhos e assombrados. A polícia quer saber se vou prestar queixa. Eu disse a eles que sim, o lugar dele é na prisão, mãe. Ela assentiu lentamente. Eu sei. Já disse a eles que vou testemunhar contra ele. Cansei de ter medo, Luísa. Foi preciso vê-lo te machucar para finalmente entender que não se protege ninguém ficando em silêncio. Minha colega Catarina chegou naquela tarde, tendo ouvido sobre o ataque por Lucas. Ela trouxe recursos para nós duas, informações sobre serviços para vítimas, opções de terapia, grupos de apoio. Mais importante,
Ela nos conectou com Jéssica, uma advogada especializada em casos de violência doméstica. Jéssica me visitou no hospital no dia seguinte, explicando o processo legal que teríamos pela frente. A fiança de Ricardo foi negada devido à gravidade do ataque e ao risco de fuga. Ela nos informou. A promotoria o está acusando de múltiplos crimes. Com seu testemunho e o de sua mãe, mais as evidências físicas, temos um caso forte. Minha mãe ficou em um hotel perto do hospital, me visitando diariamente enquanto eu me recuperava. Conversamos mais abertamente do que em anos, conversas dolorosas sobre o passado e tímidas sobre o futuro. Ela concordou em ver uma terapeuta especializada em abuso doméstico, o primeiro passo em um longo processo de cura para nós duas. Após 5 dias, recebi alta com o braço em uma tipóia, receitas para analgésicos e consultas de acompanhamento. Lucas insistiu que eu ficasse em seu apartamento até que o meu fosse consertado e protegido com fechaduras melhores. Minha mãe veio também, ocupando o quarto de hóspedes de Lucas, enquanto eu fiquei com a cama dele, e ele dormiu no sofá, apesar dos meus protestos. Naquelas primeiras semanas de recuperação, enquanto meu corpo se curava lentamente e o caso legal contra Ricardo tomava forma, minha mãe e eu começamos o delicado processo de reconstruir nosso relacionamento. Havia momentos de tensão, de ressentimento, não dito borbulhando à superfície, mas também momentos de conexão inesperada. Éramos 2 sobreviventes agora, unidas por um trauma compartilhado, mas também pela possibilidade de liberdade da sombra de Ricardo. 3 meses após o ataque, eu estava do lado de fora do Fórum Criminal da Barra Funda, minha mão segurando firmemente a de Lucas. Meu ombro havia sarado o suficiente para que eu não precisasse mais da tipóia, embora certos movimentos ainda causassem dor. A fisioterapeuta disse que eu poderia sempre ter alguma limitação naquela articulação, um lembrete permanente daquela noite. O fórum era imponente, com suas colunas de granito e degraus largos, projetado para intimidar com sua grandiosidade. Lá dentro, o piso de mármore polido ecoava com passos apressados, conversas sussurradas e a ocasional voz de comando chamando um número de processo ou um nome. O ar cheirava a cera de móveis e ansiedade. Jéssica nos encontrou no saguão, profissional em um terno azul marinho, sua pasta cheia de documentos. "Você está pronta?" Ela perguntou, seus olhos avaliando meu estado emocional. Eu assenti, ajustando a gola do meu próprio terninho, escolhido cuidadosamente para projetar força e credibilidade. O mais pronta que eu poderia estar. Minha mãe se juntou a nós momentos depois, tendo chegado separadamente do abrigo para vítimas de violência doméstica, onde estava hospedada. As semanas de segurança e apoio começaram a transformá-la. Ela se portava mais ereta, fazia contato visual com mais consistência, falava com maior confiança. O abrigo a conectou com aconselhamento profissional e a ajudou a iniciar o processo de divórcio. Ricardo já está lá dentro com seu advogado, informou Jéssica. Lembre-se do que praticamos. Responda as perguntas diretamente. Não deixe que eles provoquem respostas emocionais. Temos os fatos e as evidências do nosso lado. A sala do tribunal ficou em silêncio quando entramos, todos os olhos se voltando para nós. Ricardo estava sentado à mesa da defesa, impecavelmente vestido em um terno caro, seu cabelo grisalho perfeitamente penteado. Ele parecia mais um CEO do que um homem acusado de agressão violenta. Ao lado dele, seu advogado, Thomas Wilson, conhecido por representar clientes ricos e garantir resultados favoráveis através de táticas agressivas. Os olhos de Ricardo encontraram os meus brevemente, um lampejo de desprezo cruzando suas feições antes de ele se recompor. Recusei-me a desviar o olhar, sustentando seu olhar até que ele se virou para sussurrar algo para seu advogado. Aquela pequena vitória me firmou, enquanto nos sentávamos atrás da mesa da promotoria. Os procedimentos começaram com as declarações de abertura. A promotora, Maria Delgado, delineou o caso de forma clara e contundente, detalhando a invasão, a agressão e meus ferimentos. Ela destacou o histórico de comportamento controlador de Ricardo e a natureza premeditada do ataque. A abertura de Wilson pintou um quadro vastamente diferente. Ricardo, como um padrasto, preocupado com minha influência sobre minha mãe, foi ter uma conversa que escalou quando eu supostamente fiquei histérica e o ataquei, forçando-o a se defender.
A invenção era tão ultrajante que tive que me segurar no banco para não protestar. Eles tentarão distorcer tudo, sussurrou Jéssica. Deixe as evidências falarem por si. Quando chamada para depor, caminhei para o banco das testemunhas com calma deliberada, jurei dizer a verdade e encarei o tribunal. Por quase 2 horas, respondi às perguntas da promotora, descrevendo minha infância depois que Ricardo entrou em nossas vidas, o controle crescente, o isolamento da minha mãe e, finalmente, em detalhes excruciantes, os eventos daquela noite de outubro. E em algum momento, perguntou Delgado, você atacou ou ameaçou o Sr. Ricardo antes de ele arrombar sua porta? Não, afirmei firmemente. Eu nem sequer abri a porta. Pedi que ele fosse embora e disse que chamaria a polícia se ele não o fizesse. O interrogatório de Wilson foi exatamente como Jéssica havia me preparado. Agressivo, manipulador, projetado para provocar respostas emocionais que pudessem me fazer parecer instável. Não é verdade, senhorita Luísa, que você vem tentando separar sua mãe de seu padrasto há anos? Ele exigiu. Eu venho tentando ajudar minha mãe a escapar de um relacionamento abusivo. Corrigi calmamente. E você enviou materiais sobre como deixar o cônjuge para a casa de sua mãe, sabendo que provavelmente seriam descobertos pelo Sr. Ricardo. Eu enviei informações sobre recursos para vítimas de violência doméstica, porque temia pela segurança dela. Ele tentou me pintar como vingativa, ressentida com a autoridade de Ricardo, determinada a destruir o casamento deles por ciúmes. A cada pergunta, eu respirava fundo antes de responder, atendo-me aos fatos, recusando-me a ser provocada a sentir raiva. O testemunho de minha mãe, no dia seguinte, foi ao mesmo tempo comovente e poderoso. Sua voz tremeu inicialmente enquanto descrevia 12 anos de abuso crescente, mas tornou-se mais forte à medida que detalhava as ameaças de Ricardo. O controle financeiro, o isolamento e, finalmente, a noite em que ele a forçou a entrar no carro para me confrontar. Ele disse que ia dar uma lição na Luísa por tentar me virar contra ele. Ela testemunhou. Eu estava apavorada que ele a machucasse, mas com muito medo de desafiá-lo. Quando ele começou a bater nela, eu congelei. Foi como assistir a um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. A tentativa de Wilson de desacreditá-la, sugerindo que ela era mentalmente instável ou buscava ganhos financeiros através do divórcio, saiu pela culatra quando minha mãe descreveu calmamente como Ricardo havia garantido que ela não tivesse acesso a dinheiro, nenhum crédito em seu nome, nenhuma maneira de se sustentar independentemente. As evidências médicas foram apresentadas em seguida, fotografias dos meus ferimentos, o laudo médico detalhando o ombro deslocado, as costelas fraturadas, a concussão e as contusões faciais. O médico do pronto-socorro testemunhou sobre a força significativa necessária para causar tais lesões. O júri reagiu visivelmente às imagens, vários membros olhando para Ricardo com nojo indisfarçável. A policial Ribeiro e seu parceiro descreveram a cena que encontraram no meu apartamento. A porta arrombada, sangue na parede, minha forma inconsciente no chão, Ricardo ainda furioso enquanto o continham. A gravação parcial da minha chamada de emergência foi reproduzida no tribunal. Meus gritos e as ameaças de Ricardo encheram a sala silenciosa. Durante o julgamento de uma semana, suportei o olhar frio de Ricardo todos os dias, recusando-me a ser intimidada. Lucas sentou-se ao meu lado constantemente. Sua presença, uma âncora firme. Meus colegas do Centro de Saúde Mental vieram mostrar apoio, assim como a professora Oliveira, que dirigiu da USP. No último dia, durante as alegações finais, pedi permissão para me dirigir diretamente ao tribunal. O juiz, após consultar ambos os advogados, permitiu. De pé diante do júri, falei do coração. O que aconteceu comigo naquela noite não foi um incidente isolado de raiva, mas o culminar de anos de controle e abuso. Meu padrasto não me atacou apenas fisicamente. Ele passou anos destruindo sistematicamente o senso de identidade da minha mãe, isolando-a de apoio, convencendo-a de que seu abuso era amor e proteção. A violência doméstica prospera no silêncio e na vergonha. Hoje, ao falar a verdade, minha mãe e eu nos recusamos a ser silenciadas por mais tempo. O júri deliberou por apenas 2 horas antes de retornar com o veredito. Enquanto o oficial de justiça se levantava, o tribunal ficou completamente em silêncio. Na acusação de invasão de domicílio, consideramos o réu culpado.
Na acusação de lesão corporal grave, com intenção de causar dano gravíssimo, consideramos o réu culpado. Um alívio tão intenso me invadiu que quase desmaiei. Minha mãe apertou minha mão, lágrimas escorrendo por seu rosto. A fachada composta de Ricardo finalmente rachou. Seu rosto se contorcendo de raiva, enquanto os oficiais de justiça se aproximavam para levá-lo sob custódia. Na audiência de sentença, 2 semanas depois, o juiz não demonstrou clemência. Senhor Ricardo, você usou sua posição de confiança para aterrorizar sua família por anos. Este tribunal o sentencia a 15 anos de prisão em regime fechado. Enquanto levavam Ricardo embora, senti um peso que ele o carregava há tanto tempo se levantar, que eu havia esquecido como era ficar de pé ereta. Pela primeira vez, desde os 12 anos, eu podia respirar livremente, sem medo do homem que havia lançado uma sombra tão longa sobre nossas vidas. 2 anos após o julgamento, em uma manhã de primavera ensolarada, eu estava diante de uma pequena plateia no salão comunitário do abrigo para mulheres de São Paulo. Meu cabelo havia crescido desde que o cortei curto após o ataque, agora caindo em ondas suaves pelos ombros. As cicatrizes físicas haviam desaparecido, embora meu ombro direito ainda doesse no tempo frio e nunca mais recuperaria sua amplitude total de movimento. Meu nome é Luísa, e hoje quero falar sobre a jornada de vítima para sobrevivente e, finalmente, para próspera. As mulheres que me observavam já conheciam partes da minha história. Algumas haviam participado de grupos de apoio que eu facilitava. Outras haviam recebido aconselhamento no Centro Recomeçar, a organização que fundei com meu recém-concluído mestrado em Psicologia do Trauma. Após o julgamento, mergulhei nos estudos, determinada a transformar minha experiência em algo significativo. Com a orientação da professora Oliveira e uma subvenção de uma Fundação de Defesa das Vítimas, estabeleci um centro pequeno, mas crescente, dedicado a ajudar sobreviventes de violência doméstica a reconstruir suas vidas. 2 anos atrás, eu estava em uma cama de hospital, quebrada física e emocionalmente. Continuei. Hoje, estou diante de vocês não porque a dor desapareceu magicamente, mas porque aprendi a carregá-la de forma diferente. A cura não é uma linha reta. É bagunçada e não linear. Há retrocessos e avanços, muitas vezes no mesmo dia. Minha mãe estava sentada na primeira fila, o orgulho evidente em seu sorriso. Ela morou comigo por 6 meses após o julgamento, fazendo terapia 3 vezes por semana, gradualmente encontrando sua voz e identidade novamente. Agora ela tinha seu próprio apartamento perto do meu e trabalhava meio período em uma livraria local, construindo lentamente uma vida independente. Nosso relacionamento se transformou através de inúmeras conversas difíceis, lágrimas e, eventualmente, um perdão genuíno. Não perdão para Ricardo, mas para nós mesmas e uma para a outra, pelos momentos em que falhamos em entender, em agir, em nos apoiar sob circunstâncias impossíveis. A lição mais difícil que aprendi, disse a plateia, foi que você nem pode salvar alguém que não está pronto para ser salvo. Mas você pode criar um espaço seguro para essa pessoa vir quando estiver pronta. Você pode deixar uma luz acesa na escuridão. Lucas sentou-se ao lado da minha mãe, o diamante na minha mão esquerda brilhando quando gesticulei. Nosso noivado era recente, um passo que demos apenas após muita reflexão e discussão. Lucas foi paciente, entendendo que o trauma muda o relacionamento de uma pessoa com a confiança e a intimidade. Ele nunca pressionou, nunca apressou, simplesmente permaneceu firme enquanto eu trabalhava em meu processo de cura. A recuperação física foi desafiadora. Meses de fisioterapia restauraram a maior parte da função do meu ombro, embora certos movimentos permanecessem dolorosos. Os pesadelos foram piores, recriações vívidas do ataque que me deixavam encharcada de suor e tremendo. Com terapia e medicação, eles diminuíram gradualmente, ocorrendo agora apenas durante períodos particularmente estressantes. O trauma vive no corpo, expliquei ao grupo. Ele nos afeta física, emocional e espiritualmente. A cura deve abordar todas essas dimensões. Eu pratiquei o que pregava, combinando terapia tradicional com yoga, meditação e até aulas de arte. A pintura se tornou uma válvula de escape inesperada. Minhas tentativas amadoras de expressar emoção através da cor e da forma penduradas em meu escritório, como lembretes da jornada de cura.
Minha mãe encontrou seu próprio caminho para a recuperação. Após décadas tendo suas preferências descartadas por Ricardo, ela se redescobriu sistematicamente. Suas comidas, cores, músicas e hobbies favoritos. Ela voltou a usar batom vermelho vivo, começou a praticar jardinagem, entrou para um clube do livro. Pequenos atos de recuperação que juntos formaram uma nova identidade, definida pela escolha em vez do medo. O ponto de virada na minha cura, continuei, veio quando percebi que me apegar ao ódio pelo meu agressor me mantinha conectada a ele. Ao focar minha energia na raiva, eu estava permitindo que ele continuasse a controlar minha vida emocional da prisão. A verdadeira liberdade veio com o desapego, não da responsabilidade dele, mas do poder corrosivo do ódio. Este foi o aspecto mais difícil da recuperação. A raiva parecia justa, protetora, necessária. Aprender a liberá-la sem minimizar o dano causado exigiu a orientação de terapeutas habilidosos e o apoio de outras pessoas que entendiam por experiência própria. O Centro Recomeçar cresceu além da minha visão inicial. Agora, oferecemos aconselhamento individual, grupos de apoio, oficinas de desenvolvimento de carreira e assistência habitacional. Uma rede de advogados voluntários fornece orientação jurídica. Ex-clientes retornam como mentores, criando uma comunidade de apoio mútuo. Uma dessas histórias de sucesso era a de Nancy, uma mulher de 40 e poucos anos que assistiu a uma das minhas primeiras palestras. Após 15 anos com um marido abusivo, ela encontrou a coragem para sair, inspirada, em parte, por ouvir minha história. Agora, ela era voluntária no centro, suas habilidades de contabilidade se mostrando inestimáveis para clientes que estavam reconstruindo sua independência financeira. O maior mito sobre o abuso, disse a plateia, é que só acontece com certos tipos de pessoas, aquelas que são fracas ou codependentes. A verdade é que o abuso pode acontecer com qualquer um. As vítimas não precisam do nosso julgamento. Elas precisam da nossa compaixão e apoio prático. Ao concluir minha palestra, olhei para os rostos diante de mim. Alguns com cicatrizes visíveis, outros carregando feridas invisíveis aos olhos, mas não menos reais. Cada pessoa representava tanto uma tragédia quanto um triunfo, vidas descarriladas pela violência, mas recusando-se a serem definidas por ela. Meu padrasto tirou muitas coisas de mim e da minha mãe, eu disse. Anos de paz, um senso de segurança, bem-estar físico. Mas ele falhou em tirar o que mais importa, nossa capacidade de curar, de amar, de construir algo novo a partir dos destroços. Essa resiliência vive em cada uma de vocês. Não é algo especial ou único para mim. É a capacidade humana fundamental de recomeçar, não importa quantas vezes tenhamos sido quebradas. Os aplausos foram calorosos quando terminei, várias mulheres enxugando as lágrimas. Enquanto se reuniam para falar comigo depois, compartilhando suas próprias histórias e desafios, senti a mistura familiar de tristeza e esperança que agora caracterizava meu trabalho. Cada conversa me lembrava que a cura acontece na conexão, não no isolamento. Nós nos recuperamos ajudando os outros a se recuperarem. Mais tarde naquela noite, Lucas e eu oferecemos um pequeno jantar em nosso apartamento. Minha mãe trouxe sua famosa torta de maçã, Catarina, do trabalho, veio com o marido e a professora Oliveira dirigiu da universidade. Rodeada por essa família escolhida, refleti sobre o quão longe todos nós havíamos chegado. Um brinde, sugeriu Lucas, levantando sua taça. A Luísa, cuja coragem continua a inspirar todos ao seu redor. Eu balancei a cabeça, levantando minha própria taça. A todos nós, por escolhermos o amor em vez do medo, a conexão em vez do isolamento e a esperança em vez do desespero. Todos os dias. Enquanto a conversa e as risadas enchiam o apartamento que um dia fora o local de tanta violência, senti a verdade do que havia dito às mulheres mais cedo. O trauma te muda permanentemente. Não há como voltar a ser quem você era antes. Mas com apoio, determinação e tempo, você pode construir algo novo e significativo a partir das peças que restam. O que aconteceu naquela noite, 7 anos atrás, sempre será parte da minha história, mas não é mais o capítulo definidor. É simplesmente uma parte de uma narrativa muito maior sobre resiliência, compaixão e o poder transformador de quebrar o silêncio. Se você foi tocado por esta história de alguma forma, por favor, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la.
Deixe um comentário sobre suas próprias experiências de superação de adversidades ou recursos que o ajudaram em tempos difíceis. Lembre-se de que se inscrever e curtir ajuda essas histórias a alcançarem outras pessoas que podem se sentir sozinhas em suas lutas. Obrigado por ouvir e lembre-se, não importa o que você tenha enfrentado, a cura é sempre possível e você nunca está verdadeiramente sozinho.